Ouvintes do podcast Voz Off, vocês que estão acostumados a somente nos ouvir, hoje faremos uma experiência nova e sem a participação do Nicola Lauleta. Vamos trazer mais uma grande voz do rádio, da TV, né? E que participou com a gente durante tantos anos em nossas vidas. Tenho o prazer de receber no nosso Voz Off de hoje Augusto Batalha. Tudo bem, Batalha? Prazer recebê-lo. Viviane, que coisa boa estar aqui com você hoje. E hoje, estreando aí uma experiência nova. Hoje, além do áudio, nós vamos lançar esse episódio no YouTube. E eu fui pego de surpresa. Exatamente, ele nem sabia disso. Nem sabíamos disso. Aqui e o vamos Nicola contar um pouco da história de Augusto Batalha, que sequer chama-se Augusto. Batalha, exatamente. Como é que você chama, Batalha? Vladimir Batalha. O Vladimir, ele... Eu já contei essa história pro Luiz Fernando Malhoca. Recentemente, num programa, essa série que ele está fazendo agora do rádio, em homenagem aos 100 anos do rádio, exatamente. E eu contei para ele exatamente o motivo de eu me chamar Vladimir, que meio que confunde um pouco com a minha história. Nos anos 50, anos em que eu nasci, havia uma novela do rádio, que se chamava, eu não me lembro o nome, né? E tinha um dos personagens, era o Vladimir, o cigano de olhos negros. Olha. E a minha irmã mais velha, a Tereza, que já não está entre nós, ela já era mocinha, né? Já tinha mais idade e tal. Eu fui o último de 7 filhos, né? Então a Tereza falou: eu quero que se chame, porque nós ouvíamos rádio, né? Sim, todas as famílias ouvia rádio. E aí ela falou: eu quero porque ele tem os olhos negros, ele é o Vladimir. E aí colocaram meu nome, Vladimir Batalha, meu sobrenome mesmo, né? Sim. De família. E ficou Vladimir Batalha. E, coincidentemente, a partir dali, isso foi nos anos 50, e eu me formei, nos anos 60, fui para escola, aquelas coisas todas, e sempre, desde menino, garotinho, ouvindo rádio, porque na minha família era aquela coisa, o rádio estava na sala, acho que você deve ter passado por isso. O nome veio de uma inspiração do rádio. Que coisa maravilhosa. É maravilhoso. Que cidade era essa que vocês moravam? Nós morávamos em São Paulo já. Em São Paulo? Já. Eu nasci em São Paulo. A família toda? Não, meus pais não. Meus pais vieram da região aqui do interior de São Paulo, São Simão, Garça, Marília. Certo. Na verdade, a minha mãe nasceu em São Simão, depois conheceu meu pai numa fazenda que chamava Fazenda dos Ingleses, em Garça, onde é um celeiro de grandes nomes do rádio. Olha, veja só as coincidências. Guerra, Subi, exatamente. Nossa, uma coisa maravilhosa. O Zancopé. Exatamente. Zenelo Marx. O Zenelo, exatamente. E aí... O que aconteceu? A minha família ouvindo rádio, desde pequeno ouvindo rádio, nós fomos criados com o rádio, né? O rádio era como é que chamava? De sala lá, era um móvel da sala. O móvel da sala. E a gente ficava ouvindo rádio. E nós ouvimos Jerônimo, Herói do Sertão, aquelas novelas todas do rádio. E em um oferecimento da Gessi Lever e aquela coisa toda. Você lembra disso? Era gostoso. Era muito gostoso. Gessi Lever apresentam, exatamente. E começou o interesse pelo rádio. Era uma coisa que despertava na gente desde pequeno. Você deve ter acontecido a mesma coisa com você. Isso já no final dos anos 60, 70, eu comecei a trabalhar em 71. Você era o nono sétimo. O sétimo? O último filho. O último filho. Nós fomos em 4 mulheres e 3 homens. Eu fui o sétimo. Na verdade, eram 2 mulheres, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher e um homem. Isso, no caso, eu, né? Eu lembro dessa época, quase no final dos anos 60, que você está falando aí, o sucesso do Wilson Simonal se enquadrava com a sua pessoa, né? Mamãe passou açúcar em mim. Era mais ou menos isso, na época. Muito bem. Aí eu enveredei pelo rádio. Na verdade, eu não comecei no rádio, né? Como ninguém começa no rádio. A gente começou, eu era muito novo ainda. Em 71 comecei a trabalhar, o ano passado eu fiz 50 anos de trabalho. E eu não me aposentei ainda, Viviane. Comecei em 71, no dia 13 de outubro de 71, a trabalhar oficialmente.
Mas eu não comecei no rádio, eu era muito novo, não comecei no rádio. Mas o rádio despertava. E o mais engraçado é que eu entrei no rádio em 74. E eu fui fazer rádio, diferentemente da grande maioria que vinha do interior para São Paulo, eu fui fazer rádio no interior. Eu fui para a Rádio Convenção de Itu. Na verdade, eu fui lá porque conheci uma pessoa, né? Na verdade, foi uma irmã minha, né? A Tereza, que já também não é a mais velha. Conheci alguém, que ela chegou a fazer rádio teatro, né? Há muitos e muitos anos atrás. E ela conhecia alguém de rádio e tal, e ela falou, olha, eu tenho uma pessoa lá, mas é em Itu, se você quiser fazer. E eu acabei indo, que era o Orlimar Pires de Almeida, que já tinha sido locutor da Rádio Bandeirantes, nos anos 60, né? Que fez, acho que foi Telefone Pedindo Bis, alguma coisa assim. Sim. E eu fui para fazer, eu fui lá para Itu e fiz o teste e comecei a fazer finais de semana. Então eu ia só, porque eu não tinha como ir durante a semana, eu trabalhava e estudava também, né? Fazia, cursava ensino médio e tal, e eu não podia ir. Coincidentemente, na época que eu trabalhava como auxiliar de escritório, empresa aqui, eu estava tão querendo fazer rádio e estar próximo do veículo de comunicação que eu fui trabalhar na Globo em 74, mesmo fazendo fim de semana, na Rádio Convenção de Itu, eu fui fazer TV Globo. Mas como auxiliar de faturamento do Miguel, que era aqui em São Paulo, que ficava aqui na rua Alameda Santos. Certo. E eu trabalhava de segunda a sexta. Na TV Globo. Na TV. Exatamente. Mas eu não era nada com... E lá no fim de semana, qual era o tipo de programação? Fazia aquelas coisas de mensagem dos ouvintes, falava sobre utilidade pública. Eu ficava lá durante 6 horas na rádio e ficava fazendo as notinhas, as informações e tal, e fazia isso nos sábados e domingos. Não pagava a condução para ir voltar no mês. Era o amor à profissão que você idealizava, exatamente, né? Mas o começo é difícil. O começo é muito difícil. Exatamente. Isso foi em 74, eu já estava fazendo rádio aos pouquinhos, no começo, né? E de tudo isso, eu continuei fazendo aos finais de semana, ia lá no fim de semana, e não tinha férias, não tinha nada, e eu trabalhei algum tempo na Globo, depois acabei me formando em contabilidade, depois acabei deixando a TV Globo, isso sempre fazendo rádio concomitantemente, sempre juntos, né? E acabei saindo da convenção, que era um trabalho muito... Não era registrado, era uma coisa, né? Era folguista, né? Vamos dizer assim, claro. Era pago um dinheirinho, né? Todo final de semana e tal. Ajuda de custo. Ajuda de custo. E eu acabei vindo para Diário do GNBC. Eu consegui vir para cá, isso já foi em 77. Que bairro você morava em São Paulo? Lapa. Na Lapa. Sempre Lapa. Mas é longe do ABC, né? Assim, não é coladinho. Pertinho. Quem mora no Ipiranga, por exemplo, está muito mais próximo. Não, mas aí eu vim fazer um programa de rádio que se chamava... A discoteca estava pegando fogo, naquela época, 77, 78, né? E eu vim fazer um programa com o Fred Rovella, aos domingos, que chamava Domingo Balançado, na rádio Diário do GNBC. Nós estamos falando AM, tá? Sim. O Lombardi estava lá nessa época? Ele estava na ABC. Na ABC. Isso. A concorrente. A concorrente. Ele trabalhava e tinha um programa na ABC. Eu fazia a Diário do GNBC, que era do Edson Dotto, do Amauri. Eu me confundo porque uma chama ABC, a outra é Diário do Grande ABC. Exatamente. Eu pensava que era a mesma rádio. Desculpa. Não. É a ABC, o Lombardi. Eu conheci naquela época, né? Sim. Isso, e foi quando eu vim... Fiquei na Diário do GNBC até 81 para 82 e eu fui para conheci o Guerra, né, apresentado por um amigo que era da Rádio Cultura, isso já começou nos anos 80, e o Guerra me deu a chance de eu vir para Globo FM. Globo FM, sistema Globo Excelsior, Globo de Rádio. E foi quando eu consegui o meu horário, primeiro madrugada dentro, né, porque eu estava começando no FM, eu era um estreante de FM, né, eu não tinha... não tinha ainda o traquejo de operar uma mesa e tudo mais. Comecei na Globo FM, isso foi para 82, acho que foi mais ou menos isso. E fazia um programa na Excelsior, ao mesmo tempo foi me dado um programa na Excelsior à noite, que se chamava Excelsior Você e à Noite,
que era um oferecimento da Varig, se não me falha a memória, e era o Manzano que gravava. Eu acho que a minha memória é fraca, mas, mas era do Manzano. O Manzano sempre produziu, né? Programas maravilhosamente. Isso, ele fazia um programa, exatamente. Mas na época da Excelsior, quem produzia esse programa era o Kleber Machado. Certo. Kleber estava lá sempre com a gente mesmo. Quando eu trabalhei em 80, ele aprendeu com o Gualberto Curado, tal, ele era meio filhote do Gualberto da Bandeirantes, e ele estava lá. Nessa época ele produziu o Humberto Marçal na Excelsior, que era um programa que ele fazia de manhã na Excelsior. E isso eu fui ganhando espaço, fui conquistando meus horários, fui modificando. Quando em 84, se não me falha a memória, o Edson Guerra foi para a Record, voltou para a Record, né? Porque o Edson era um locutor, depois virou coordenador, depois virou diretor, né? E sempre foi locutor, enfim. E ele acabou voltando para a Record. E o Edson levou esse time que ele gostava, entre os locutores estavam eu, o Arnaldo de Oliveira, o Índio, e o Ângelo Bizarro Júnior. Nós éramos locutores da Globo FM, alguns faziam Excelsior, outros não. E nós fomos, AM nós continuamos com os programas, mas o FM a gente foi, na época o Paes de Barros era o diretor, coordenador, e nós fomos levados para a Record para fazer o FM da Record. Isso em 84. Foi quando a gente nos conhecemos. Exatamente, foi exatamente. Eu estava lá na Record. Exatamente. Fazia a AM lá. Vai fazer 40 anos daqui a pouco. Você fazia o AM, tinha um programa Show dos Bairros. Alegria dos Bairros. E tinha um programa de TV também. Tinha o programa, o Bolsa de Sucesso. O Bolsa de Sucesso, muito bem. Nós nos conhecemos. E começou toda aquela jornada pelo rádio brasileiro. Mas eu nunca fui muito de migrar de emissoras de rádio, Viviane. Confesso para você que eu não fui muito. Você chegava e ficava sossegado ali, fazendo o seu... Eu fazia o meu... Ué, aí eu já era um radialista, já tinha meus horários, já tinha meu ganho, né, efetivo. Fui muito bem sucedido e ganhei algumas posições nos horários em que eu participava, eu sempre estava bem posicionado, fiquei na FM Record, fiquei na Excelsior AM, depois eu tive a chance em 85, se não me falha a memória, voltei para a Globo, saí da Record FM, voltei para a Globo, que eles tinham um projeto que chamava Você Liga Só Sucesso, que era igual ao da 98 do Rio. O Bem TV, que é nosso amigo, Carlos Roberto, ele assumiu no lugar do Paulinho Leite e ficou com a rádio. Paulinho Leite ou César Razão, não me lembro agora, mas era entre os amigos nossos. E ele assumiu, e ele falou, olha, o Alfredo Raimundo quer que você fique aqui. Ou você fica aqui com a gente, né, e assuma o FM da Globo junto com esse projeto Você Liga, ou você vai perder a Excelsior. E eu não queria perder a Excelsior, porque um programa de AM é um programa de AM, né? Claro. É diferente do FM. E foi o que aconteceu. Eu acabei fazendo a Excelsior AM, continuei, não perdi, deixei a Record, mas deixei a porta ficou aberta, grandes amigos que eu fiz durante os anos da Record, e fiquei no projeto Você Liga Só Sucesso. Você saiu por um projeto profissional. Para manter o AM, que era uma coisa que você gostava, e aí assumir o seu horário na Globo FM. Exato. Aí eu já fui numa condição um pouco melhor, num horário... O horário da Record. O FM da Record já foi um horário muito bom. Já fazia um horário excepcional. Que quando eu fui para lá, acho que fazia das 10 às 2 da tarde, que era um horário nobre do rádio. Certo. Né? Eu já fui lá numa condição muito boa, né? Muito favorável. Ou seja, eu já tinha algum talento, né? Já tinha alguma evidência que eu tinha alguma personalidade, um jeito de fazer, uma voz, um timbre, uma performance muito exclusiva, vamos dizer assim, né? O rádio ele trabalha com pessoas nesse nível. E aí, quando eu fui requisitado para retornar, aí eu já ganhei a certeza que eu tinha algum talento mesmo, de verdade, que eu fazia alguma diferença. E eu fui para a Globo nesse projeto. Isso em 84 para 85. 85 eu lembro que estava de volta lá. Quem era o diretor lá? Na Globo. Não era o Carlos Roberto? Era o Carlos Roberto. Não. O diretor era o Peixinho na época. Sim. Era o coordenador que era regional, né, do São Paulo, que veio do Rio. E o coordenador de São Paulo era o Carlos Roberto. O diretor era o
Ivan Romero. Não sei se era o Ivan Romero. O Mário. Peraí que eu já vou lembrar, o diretor-geral do rádio. Minha memória para isso já está cansada. Mas eu não vou. Tranquilo. Daqui a pouco o Mário Luiz, não é Mário Luiz? Bom, enfim, daqui a pouco eu vou me lembrando. E eu lembro que eu voltei para a Globo e foi um estouro, porque o projeto Você Liga Só Sucesso fez muito sucesso naquela oportunidade. E qual era o horário? Aí eu fiz do meio-dia às 4 da tarde. E eu entrei com o programa, porque ele veio fazendo exatamente com as mesmas características do rádio. Ele começou a fazer o programa como Recordações, que era o primeiro programa do meio-dia, chegava numa hora do almoço, entrava Recordações, depois de uma, às 2 era Só Mix, né? Depois ia até as 2, depois das 2 da tarde começava o Beat Acelerado e depois de 2 até das 3 às 4 começava o Voto de Sucesso. O Voto de Sucesso começava com o Mauro Brandão, acho que às 4 da tarde. E eu fazia Celso à Noite e fazia esse programa aí. E foi quando havia lá o Humberto Marçal deixou a Globo, ele passou a ser deixou o Sistema Globo de Rádio, e o Humberto Marçal chegou a ser coordenador do Sistema Globo de Rádio. Ele deixou e a voz dele era a voz padrão da Rádio Globo. Certo. E aí veio o pessoal do Rio de Janeiro, escolheu, entre as vozes que tinham lá, haviam algumas vozes e tinha 2 ou 3 que foram escolhidos. A princípio seria o Sérgio Boca, né? E aí o Panessa, que veio do Rio de Janeiro, para dirigir e dar aquela cara específica da Globo, que ia passar por uma repaginação e queria uma voz mais ou menos com características e tal, mas sem ser uma voz do Humberto Marçal, né? Porque a voz do Humberto Marçal era muito dele. O Sérgio Boca fez o treinamento, mas não deu certo. O Panessa acabou desistindo da voz dele e ele me chamou para o lugar e eu acabei substituindo com muito orgulho a voz que era do Humberto Marçal. E eu fiquei durante 2, 3 anos como voz padrão da Rádio Globo. Lembra um prefixo da Globo aí pra gente? Como é que é? ZY, eu não me lembro mais, Mas escreve. Rádio Globo, a voz do coração. Era mais ou menos isso. Eu não me lembro os textos, porque faz muito tempo. Nós estamos falando 30 e tantos anos, né? Não vou lembrar. Claro. Mas não lembro o prefixo, era 1100 kHz. 1986. Esse foi um prefixo que eu lembro que eu gravei. Ano do cometa de Halley. Que legal. Ano da Copa do Mundo de Futebol. Rádio Globo, 1100 no Brasil. A voz do coração. Era mais ou menos isso. Era sensacional. E foi uma emoção muito grande. Eu fazia os textos da Rádio Globo com o Claudinho Gregório. Muitos anos gravei lá com o Claudinho Gregório. Fiquei a voz padrão da Rádio Globo. E ao mesmo tempo, aí veio todo um trabalho que não me dava folga. Eu estava trabalhando, para você ter uma ideia. Aí eu passei a fazer o Comando Excelsior, que era um programa de rádio revista, começava às 9, 8, 9 da manhã, ia até meio-dia. Meio-dia eu descia o corredor ali do meu Sistema Globo e entrava na Globo FM. Saía às 4 da tarde, praticamente sem me alimentar. 4 da tarde eu ia comer alguma coisa. Às 5 da tarde, eu ficava gravando as chamadas que eram um monte de chamada, eram muitos programas. A voz padrão da Globo. A voz padrão da Globo. Isso foi da Rádio Globo. Depois, e neste ano ainda de 85, 86, eu fui, surgiu uma boca lá na TV Globo e eu comecei a fazer a cabine. E gravava chamada. 850, essa eu lembro. Rede Globo São Paulo. Vem aí mais não sei o quê. Assista agora. Assista agora. Dava a hora certa também, né? Dava 19 horas e 36 minutos. Assista agora. Exato. Locomotiva já tinha ido há muito tempo. Mas era isso. E aí eu me lembro que eu peguei, inclusive, o Roque Santeiro, foi a maior audiência da TV brasileira. Maior audiência, eu fazia o horário nobre da noite. Puxa. Eu pegava, rendia o Dedé Gomes. O Dedé saía e eu entrava na cabine. Então o Dedé saía acho que 7 da noite, eu pegava das 7 da noite até o encerramento. E gravava o encerramento, porque todo dia gravava o encerramento. Encerramento era, para quem não sabe, a TV fechava tipo 1 hora, 2 horas da manhã, parava e aí vinha uma chamada dizendo: daqui a pouco, mais um dia, vai não sei o quê. Amanhã, 7 horas da manhã, piriri, pororó, porori, e fazia toda
aquelas cartelas. E falava a programação que ia todinha ter no dia seguinte. Exatamente. Se você lembra. E eu fazia todo dia o encerramento. Porque a TV saía do ar, pessoal. A TV não ficava 24 horas no ar. Não. As pessoas não sabem disso hoje em dia, viu, Batalha? Não sabe. Então, por isso é que a gente tem que Nem explicar. o rádio saía do ar muitas vezes. A maioria das emissoras dava meia-noite ou 1h no máximo e saía do ar. Saía do ar. Exato. Isso dá um descansinho pro transmissor, né? Para as válvulas. Era tudo valvulado. Era uma... Nós somos, digamos, antigos. Não vamos dizer velhos, mas tudo bem. A gente passou pelo melhor momento, Viviane. Desculpa aqui para você aí que nos acompanha, mas eu acho que nós fomos o melhor momento. Por que eu acho que é o melhor momento? Porque nós tivemos a chance e a oportunidade, e isso para mim eu carrego com muita alegria, com muita felicidade no meu coração. Nós fomos capazes de estar no melhor momento de transição de toda a comunicação, onde vinha o antigo, que eram os antigos toca-discos, com os discos de acetato, não é? Com toda aquela forma de colocar na agulha, da ranhura do disco, aquela coisa toda, que para sair o som, né? Dos microfones ainda, cabeça de negro, RCA, e etc, e com uma transição, vindo os Neumanns, já que eram mais modernos, sim, os Shures, etc, e aí nós pegamos todo esse caminho de transição. Nós somos bem-aventurados. Sim, porque somos felizes. Nós estávamos nos veículos e a evolução do equipamento foi acontecendo e a gente foi se adaptando. Exato. Fora isso, a comunicação também. A comunicação, que era aquela comunicação mais formal, com os R's todos esticados, o rádio Globo, que era antigamente. Que era uma forma antiga de falar, né? Então nós fomos modificando também, passando para uma coisa mais natural e tudo mais. Então, o moderno, mais moderno. Nós fizemos essa ponte, né? Entre o antigo e o novo. Entre o antigo e o novo. Exato. A gente estava exatamente nessa época no rádio. Exatamente. Mas uma coisa que eu deixei de te contar, porque você lembrou da pequena... do nome, da origem do meu nome. Quando é que eu adotei a identidade do Augusto? E quem adotou a identidade do Augusto foi o Guerra. Quando eu entrei na Globo, ele falou... O Vladimir não está casando bem, viu? Porque ele tinha o nome de Guerra, porque ele chamava Edson Sobia, né? Edson Sobia. Aí eu chamei, ele falou assim, vê um nome legal aí, eu acho que bota um outro nome legal para você, eu acho que cabe um outro nome para você. Aí eu me lembro que eu ainda tinha o meu primeiro casamento, né? Aí eu conversando com a minha esposa naquela época, ela falou, olha... Eu sugeri lá um nome, ela falou, acho que Augusto é bonito, é um nome forte, é um nome de presença. Eu falei, interessante, eu vou falar. Aí ele falou, tá aí um bom nome, eu adorei. Augusto Batalha. E se torna, foi o Guerra que o Guerra me trouxe para o rádio. Mudou seu nome? O rádio no sentido amplo, né? Porque é um rádio muito mais presente, muito mais de maior audiência, um rádio mais conhecido, né? Que ele me colocou na cidade de São Paulo. No mercado. Da capital paulista. Que alimentava o resto do Brasil, né? Do Brasil. E aí ele ainda me deu essa identidade radiofônica, vamos dizer assim. E eu fui muito fiz muito sucesso nessa época, acho que fui muito feliz porque adotei uma identidade e caminhei nesse mercado. Nós paramos agora mas Globo. Eu queria justamente pegar essa evolução da qual estávamos falando, da tecnologia, da comunicação, e dizer para os nossos queridos ouvintes, hoje também telespectadores, né, estão nos vendo, eu queria dizer que você foi, digamos, se alimentando não só de tudo isso, mas também de conhecimentos outros que envolvem e sempre envolveram o veículo rádio. E foi assimilando isso e absorvendo e partindo para outras ideias e tudo mais. Daqui a pouco a gente chega lá, mas eu queria deixar isso bem claro, porque o Batalha nunca foi somente um comunicador, um locutor. Ele sempre foi muito estudioso e ele foi prestando atenção em tudo até chegar onde ele chegou. Daqui a pouco a gente chega lá. Eu queria dizer que a gente notava isso desde cedo nele.
Que bom, né? Que bom. Mas de Fico qualquer feliz. forma, você na Globo, você ficou uns 3, 4 anos, 5? Porque depois eu me lembro de você. Então, aí eu deixei a Globo ainda no ano de 86, eu fiquei na Globo até 86, né? Considerando desde 82 até 86 para 87, foi quando eu fui para Antena 1. Eu estava tão cansado, eu estava trabalhando de manhã, de tarde, de noite, eu não tinha tempo mais para mim. Quando eu folgava num lugar, eu trabalhava em outro. Por você ter uma ideia, meus filhos mais velhos, e eles eram pequenos, bem pequenos, quando eu acabei me separando, eu para ver os meus filhos aos finais de semana, eu tinha um programa que eu fazia antes do Osmar Santos, que era Domingo de Futebol na Excelsior, na Globo, que ela fazia a união das duas rádios para fazer o pré-futebol, né? Era um programa meio que batia bola. O Osmar gostava para fazer a jornada esportiva. Fazia a jornada esportiva. Então eu fazia o pré-programa do futebol. E o Osmar gostava muito do meu jeito de me comunicar, chamar o pessoal, o repórter, ele chamava no Mestre microfone. De cerimônias ali, né? Eu fazia a abertura da jornada não a jornada esportiva em si, mas o programa que antecedia. E eu fazia muito bem e ele gostava. Então ele fala, tem que botar o Batalha e tal. E eu fazia o programa. E eu, para ficar com os meus filhos, eles eram pequenos, eu os levava comigo para fazer o programa e tinha uma pilha de carta lá no estúdio, imensa pilha, naquela época eram cartas, né, que não tinha internet, não tinha nada disso, e ficava aquela pilha de cartas, tinha um piano lá no canto do estúdio, os meninos ficavam lá com o pai, e o pai fazendo um programa que nem sempre dava para ficar dando atenção a eles, e eles ficavam brincando no estúdio, o Johnny Black na mesa, né? O João Antônio de Souza, e ficávamos lá fazendo o programa. Às vezes no domingo depois eu saía, levava para comer, saía com eles e tal, e tinha uma vida muito complicada. Então eu estava tomada, minha vida estava completamente, eu não tinha mais tempo para mim, né? Para criar meus filhos, não tinha mais tempo. Foi quando eu acabei recebendo um convite do SCAF. O SCAF, José Carlos SCAF. O SCAF, ele passava sempre ali na Rua das Palmeiras e falava assim, Batalha, você não quer ir trabalhar na Antena 1? Sai dessa loucura aqui, o SCAFão. Eu falei, que bom, SCAF, vamos... Trabalhei com ele na Eldorado. Na Eldorado, exato. E ele era da Eldorado, e ele fazia o Eldorado e também coordenava a Antena 1. Ele não tinha deixado a Eldorado. E ele passava ali na Rua das Palmeiras, aí a gente se encontrava, Batalha, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito do seu jeito de fazer, a tua voz. Você não quer ir para a Antena 1? Estou precisando de um cara lá. Eu falei, quanto você me paga? Eu te pago tanto. Aí eu fiz as contas lá, fiz alguma... Falei, acho que vale o risco. Porque aqui tá me cansando demais. Tava muito, né? Eu já tinha alcançado. Imagina, qual era o topo do mundo para uma pessoa comunicador? Globo. Sim. TV, rádio... Globo. Ou então que fosse Cidade, Jovem Pan, mas é mais ou mesmo no mesmo patamar. Sim, e Globo, ainda mais com televisão, é muito mais. Então eu falei, eu já tinha alcançado esse topo do mundo, não como fama, não nada disso, mas como profissional. Eu. A satisfação profissional de ter conquistado exatamente, aquilo, né? Exatamente. Essa satisfação. Eu já tinha, então eu falei, já está sucumbido esse desejo. Já aprendi com os melhores professores. Já tinha trabalhado com todos os maiores comunicadores. Poxa, ao lado de Humberto Marçal, quem é que não conheceu quem conheceu e teve a oportunidade de conhecer e trabalhar, não precisa mais nada. Edson Guerra, enfim, tantos, Eli Correia, Osmar Santos. Imagina, já estava realizado. Agora eu queria galgar outros caminhos dentro da radiodifusão, e eu falei, eu acho que um caminho diferenciado é sair um pouco dessa loucura, desse frenesi de trabalho, de comunicação 24 horas por dia e ir para um canto um pouquinho diferente. Uma coisa meio caseira. E eu achava que era meio caseira.
E fui para descansar. E falei, pô, eu podia investir na publicidade também. É isso que eu ia perguntar a você. Você conseguiu? Você tentou? Você fez Naquela alguma época, publicidade? Viviane, acho que você chegou... eu saí umas 2, 3 vezes com você tinha até uma lambretinha, a gente ia de carona, você me levou umas 2 ou 3 vezes. Mas é um mercado... Eu gostava de levar os amigos para os estúdios. Exatamente. Sempre. Fez isso com o Guerra, né? Eu e o Guerra saímos juntos. Isso. Com tanta gente. Aí nós fizemos uma grande turma de amigos, né? E éramos amigos muito próximos, porque as pessoas eram mais simples, um torcia pelo outro, não havia aquele revanchismo barato, aquela coisa cruel, que existe muito hoje em dia, né? Nas atividades profissionais. Antigamente nós não tínhamos, um ajudava, de certa forma, o outro. Eu me lembro que eu fui na sua casa, ali nas Perdizes, você morava num prédio ali nas Perdizes, e eu tinha minha filha pequena, e você tinha o seu filho, o Dudu. Certo. E ele estava fazendo 1 aninho, 2 aninhos, e eu fui no seu aniversário, levei minha filha também, que era pequena, eles estão mais ou menos na mesma idade. Era sensacional, a gente vivia uma família da comunicação, é muito diferente. Eu me lembro quando a Veridiana nasceu, do Edson Guerra, que era a filha... A bebê casou recentemente. Casou. Figura, eu nunca mais, eu conheci quando era pequenininho, né? Depois que o Guerra faleceu, eu acabei perdendo o contato da esposa, que era uma amiga querida, e da filha, que eu conheci muito pequenininho. E eu também fiquei um pouco retraído, porque a minha vida foi formatada de uma forma diferente, foi formatando por outros caminhos, né, Viviane? Que é o que é interessante, porque o rádio ele sempre esteve presente, nunca deixou de estar presente. Mas aí eu fui para a Antena 1. E lá eu comecei peguei um horário, acho que era o horário dos principais também, acho que de 10 às 2 da tarde, você já tinha passado por lá, já tinha passado Celina Araújo, já tinha passado Darcio Arruda, enfim, já tinha passado Paulo um monte. César Bonaldo. Isso, já tinha passado Paulo César, já tinha passado todo mundo, que eram todos muito queridos. E aí eu cheguei lá, acho que em 87 para 88. E eu fiquei lá nesse período até 88, quando eu tive umas férias. O Paulinho Leite foi para lá, no lugar do SCAF, acho que 87. Ficamos lá fazendo um projeto muito interessante, que o Paulinho Leite é um profissional da melhor qualidade, um amigo excepcional, que eu faço até hoje, e eu tenho na mais alta estima de amizade, parceria. Só não somos compadres oficialmente, porque nós não batizamos filho de ninguém, mas somos amigos como nós somos também, Viviane. Exatamente, como eu também sou dele. Né? Exatamente. E o Paulinho, além da capacidade, inteligência, enfim, um cara autodidata, um cara estudioso, um cara prestativo, amigo, enfim. E ele é muito querido, eu gostava muito dele já quando nós tínhamos passado juntos na Globo. E ele acabou falando, pô, Batalha, me ajuda aí, né? Vamos ficar juntos aqui, porque a gente já tinha alguma experiência, né? De algum tempo de rádio, de vivência em programação também, e acabei ajudando ele ali naquele momento. Depois... Na coordenação da rádio. Na verdade, ainda não. Era mais auxiliar dele. Sim, mas ele pediu uma força para você ali. Me ajuda. Você chegava, dava umas ideias. Uns palpites, ideias, trocávamos ideias. Puxa, o que você acha dessa música? Ah, que legal, vamos tocar. O que você acha daquilo? Tal, vou fazer... chegava um artista, pô, eu vou fazer uma entrevista. Vamos fazer, vamos e tal, entendeu? Era mais ou menos isso. Aí a gente ficava mais ou menos, eu participava um pouco mais ativamente da rádio. Fui vendo, fui aprendendo, tinha mais tempo para isso, né? E eu sobrevivia porque eu acabei recebendo convite da Metrô para fazer AM. Certo. Porque o rádio AM era uma coisa impressionante. Eu gostava muito do AM, né? E o AM era assim, programa Augusto Batalha, né? Era uma coisa muito pessoal sua, né? Então tinha uma produção, tinha uma coisa muito diferente do rádio FM, né? O rádio FM, o que a gente chama de rotativo, né? Sim, sistema rotativo. Porque o AM era aquela coisa mais íntima. Personalizada. Personalizada. Então eu recebi um convite, então eu fiquei no FM da Antena 1 e fui fazer rádio AM para a Metropolitana, que ficava muito próximo, porque estava na Paulista e na Consolação. Certo. Então eu a pé mesmo, eu saía do estúdio, depois à tarde ia lá, gravava o meu programa da Metropolitana AM. Esse programa foi
belíssimo sucesso, fez muito sucesso na região de São José dos Campos, recebia milhares de cartas por dia, era um negócio impressionante. Eu não sabia o sucesso desse programa, porque a gente estava aqui, não tinha esse contato. Foi quando foi um show, que nós fizemos um show, isso em 88, lá em São José dos Campos, um show da rádio, de aniversário da rádio AM, da Metropolitana, e eu era esperado lá como um dos maiores nomes lá pelo povo da cidade, entendeu? E eu fui apresentar o show. E eu cheguei lá, nossa, era uma coisa enlouquecida, que eu não acreditava que eu estava tão famoso assim em São José dos Campos, naquela oportunidade. E eu fiquei sair de lá feliz. Eu falei, nossa, meu objetivo, não imaginava que estava acontecendo isso. Chegaram a me levar na rádio ao vivo, eu fiz um programa à tarde no programa. O meu programa foi ao vivo, que era à tarde. Depois à noite eu apresentei o show, foi um espetáculo. Viajamos juntos os originais do samba, Dona Ivone Lara, um monte de... muita gente linda e maravilhosa que hoje, uma grande parte já nos deixou, inclusive, nem está mais vivo. São artistas que estão aí no nosso coração, né? E aí, a partir daí, eu tinha o contato do popular, do não popular, com a Antena 1, que não era popular. Eu tinha um contato popular, eu tinha um contato do público. Então eu sabia um pouco o que o público gostava, o que o público não gostava, etc. E isso era uma experiência diferente. O Paulinho contava um pouco com esse jeito de um assistente, vamos chamar assim. Exatamente. Com essa sua com a minha visão. É a expertise que eu fui... Exatamente. Fui adquirindo. Fui adquirindo. É isso que eu comentei agora há pouco. Você sempre foi estudando as coisas até chegar... Exatamente. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. E aí, Viviane, quando aconteceu... eu fiquei na Antena 1, aí o Paulinho Leite foi para a Record. E eu guardo o Paulito Machado de Carvalho, a família Machado de Carvalho no coração, porque são maravilhosos, é uma família, né? A Record sempre foi uma família, né? A grande maioria que trabalhou na Record é inesquecível, né? Todos nós. E eu acabei fazendo amizade com o Paulito, e quando o Paulinho Leite foi convidado para ir para a Record FM, deixar a Antena 1, e eu acabei meio que emocionalmente envolvido. Falei, eu quero voltar para a Record, que eu guardo uma saudade, né, de alguns anos lá, e eu queria, acho que vou voltar. E eu acabei indo. Eu estava de férias na Antena 1, eu não tinha nem comunicado a Antena 1 que eu ia deixar a Antena 1, e acabei indo. Eu fiquei uma semana no ar, sem sair da Antena 1, só que eu estava de férias. Puxa, como locutor, eu estava de férias. E eu fui... E o Paulinho tinha ido o Fernando Gasparetto, tinha ido o Caco, o Calixto, tinha ido alguns outros nomes, acho que o Sérgio Boca, eu não me lembro mais, o Sérgio Boca estava na Globo ainda. E eu acabei indo lá para Record e fiquei uma semana, exatamente uma semana ou duas, no período de férias. Mas eu falei, se eu me adaptar, eu vou lá, peço a minha demissão da Antena 1 e fico aqui na Record. Nesse negócio, vou vingar. Só que naquela época, eu senti que estava tendo uma coisa diferente dos outros anos. Porque eu senti que haveria uma transição para a igreja. Sei. Entendeu? Exato. Estava sendo vendido. Eu vi o Bispo Gonçalves lá, eu vi o pessoal da Igreja Universal. Eu falei, isso aqui não vai dar certo, né? E eu não vou deixar a Antena 1, que é um caminhãozinho que eu tenho ali, um carrinho que tenho lá, eu não vou dar o certo pelo incerto, né? Aí eu acabei falando, Paulinho, eu vou ficar na Antena 1. Certo. E eu acabei voltando como se tivesse de férias. Nada aconteceu. Nada aconteceu, estou aqui. Voltei de férias. Voltei. Quando eu voltei, no lugar estava o Caião Gadia. Caião Jorge Gadia. Que eu já o tinha conhecido na época da Difusora. Quando uma visita que eu fiz nos anos 70, eu conheci o Caião lá na Difusora. E ele já... você a foi Antena 1 já tinha saído da Consolação? Estava aqui na Paulista já? Não. Ela veio para Paulista em 90. Ok, tudo 90. E o Caião chegou lá e falou, porra, precisamos montar essa rádio. O que nós vamos fazer? O cara era meio gago. Que você acha que nós vamos fazer? Eu falei assim, Batalha, você me ajuda? Eu falei, que ajudo? Lógico. Que você já está aí? Eu falei, então tá bom, vamos lá fazer. E aí ele começou a montar aquelas coisas de
quantas vezes, música, playlists e o que ele achava que tinha que fazer, e ficou meio fingindo de morto na história, porque, primeiro, porque a rádio não era mais potente para brigar num cenário com as maiores audiências. Não tinha condições, porque a potência ainda era baixa. Tinha uma dificuldade de penetração e de recepção nos rádios convencionais. Tinha um estúdio extremamente desqualificado na condição que estava naquele momento, ou seja, a condição técnica era bem ruim. Então não tinha muito o que fazer, era meio que fingir de morto, como a gente brinca, né? A gente fala, finge dá uma morto, maquiada, dá uma maquiadinha e vamos esperar a coisa mudar. E assim foi, eu já tinha sido avisado que já estava sendo procurado aqui na Paulista um espaço para montar a nova Antena 1, com novos transmissores, com antena nova, potência maior, estúdios e tudo mais. E foi o que aconteceu em 90. Eu e o Caion, eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos vindo conhecer, porque o Ronaldo já tinha encontrado o andar, já estava tudo acertado. Ronaldo Assunção? O Ronaldo Assunção, grande amigo. Legal. E aí nós fomos conhecer o espaço que já estava sendo montado. O Caion falou, vamos lá, vamos. E no carro, isso é uma coisa que eu guardo no mais profundo segredo de um momento único que para mim é inesquecível. Marcou demais. O Caion tinha um Santana naquele carro. O Santana na época era um dos melhores carros que tinha, né? Um carro bacana e tal. E aí ele falou assim, ele pegou uma fitinha cassete, botou no carro e eu estava do lado dele como passageiro. E simplesmente ele falou, estou com dúvida aqui de uma música. Eu quero saber a sua opinião. Indo na Paulista, uma tarde linda de sol, trânsito tranquilo. Ele falou, e botou uma música. Quando ele colocou o play naquele cassete, tocou Caruso com Luciano Pavarotti. Aí eu enlouqueci. Aí, olha, me arrepio até agora, Viviane. Como se estivesse vivendo aquele mesmo momento na minha vida. Aí tocou Luciano Pavarotti, eu comecei, meus olhos se encheram de lágrimas. O Caion falou, essa música aqui, o que você acha? Eu falei, eu acho essa música maravilhosa. O que você acha? Vamos tocar essa música? Eu falei, vamos tocar o dia inteiro. E eu sou meio que corresponsável por ter lançado o Caruso e tirado o Caruso da música clássica, da ópera, para trazer para o popular no Brasil. E eu me sinto um pouco corresponsável. Porque isso não era de gravadora, isso veio da rádio lá da Itália, uma fitinha, com uma música. E aí nós começamos a tocar. E aí começou a Antena 1 a criar um estigma de uma rádio diferenciada. Só que ainda, aí nós mudamos para Paulista, né? Trouxemos uma programação bem feita, bem construída, porém a rádio não crescia na audiência. Não crescia. Aí fizemos um projeto com o Gypsy Kings, em 91, que trouxemos a música flamenca, que foi a Antena 1 que criou todo esse novo sucesso, e não acontecia nada. Não dava resultado. Por quê? Porque nós éramos muito modernos, com coisas muito novas, num conceito ainda que não era muito contemporâneo, porém ela estava muito diferenciada do que o restante tocava. Eu chamava meio de aventurice, sabe? É uma meio aventura. E o resultado é pífio. E houve lá uma discussão entre o dono da emissora, o Dan Negrão, e o Caion, isso em 92, e aí eu tinha o meu horário de rádio, né? Sempre de 10 às 2 da tarde, ou então das 7 às 10 da manhã. Passei a fazer o horário das 7 da manhã e fui convidado a ser o diretor da rádio no lugar do Caion. Era um desafio. Na verdade, já tinha tido 2 convites anteriores no Negrão, mas eu não achava que era o momento. Né? Eu nunca aceitei esse desafio de coordenar. Que ano foi esse? Foi 92. Legal. 92, você vê, praticamente 10 anos depois que eu estava na cidade de São Paulo já, nas principais emissoras, eu assumo uma rádio em São Paulo. Uma rádio que era um canhão
né, de potência, mas não acontecia. E aí você teve que buscar uma solução. Isso, e foi quando eu até, inclusive, mostrei hoje, antes da gente vir para o ar e conversar e bater esse papo gostoso, eu estava mostrando para você um livro que eu guardo desde aquela época, de 89, que é um Top 40 Hits da Billboard. E eu peguei aquele livro, e eu tenho até hoje guardado, você viu esse livro, você tocou nele, tá tudo escritinho em azul, riscadinho. E eu comecei a pegar uma régua e comecei a marcar, pegava as revistas Billboard, marcava, e eu comecei a entender que o que eu tinha que fazer não era colocar só o novo ou o mais novo, era saber misturar o contemporâneo, ou seja, o mais novo, com aquilo que realmente já tinha sido maravilhoso. E tinha que entender esse meandre, né, esse meio do caminho. E eu, nas minhas incursões, comecei a criar a nova Antena 1, que eu chamo de nova Antena 1, porque até ali tinha um jeito, e a partir dali teve um outro jeito. A primeira coisa que eu deixei de usar era o nome FM, que poucos sabem disso, e a palavra rádio. E eu criei só Antena 1. Pronto. Ponto. Eu achava que Antena 1 bastava para se vender. Não precisava rádio, Antena 1, não, nem FM. Isso. Eu acho que eu fui uma das primeiras, se não me falha a primeira, eu não tenho certeza, também não quero ser prepotente, nem tenho essa intenção de ser, mas fui um dos pioneiros a usar marca, simplesmente marca. Em vez de fazer Rádio Jovem Pan, Jovem Pan. Ou então, Antena 1. Eu usei só Antena 1. E aí coloquei o slogan, que é a número 1 em música, que já tinha na rádio esse slogan. Não fui eu que criei esse slogan. Já estava lá entre os slogans. E eu falei, agora esse slogan vai ser efetivamente usado. E eu coloquei Antena 1, a número 1 em música. Montei um playlist, chamei o Sebastião, meu grande amigo, nosso amigo. Sebastião de Andrade. Exato, uma fera maravilhosa. Saudades. DJ Sebastião. E aí nós passamos a criar a Antena 1. Eu sempre digo que a melhor forma de você criar, fazer sucesso, é ter uma equipe de sucesso. E impossível você fazer sucesso sozinho. E aí nós criamos a Antena 1. E foi aquele sucesso, né? Muito sucesso, Viviane. Muito sucesso. Nós ocupamos, para você ter uma ideia, são números que eu acho que poucos sabem ou não conhecem. A Antena 1, ela existia só em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas elas eram separadas, eram dois donos separados. Eles já tinham sido sócios no passado, que era o Paulo Rosa e o Orlando Negrão. O Paulo Rosa ficou lá com o Rio de Janeiro, ele ficou com São Paulo. E foi aí que surgiu o projeto, porque a São Paulo estava com muita audiência, estava com um projeto muito bem organizado, e a rádio com muito sucesso. Ela estava entre Quando eu assumi a rádio, ela era o último lugar. Literalmente. Se você pegava o caderno do Ibope de audiência, literal. Era o último lugar. Perdia para não lembra e não sabe, pra você ter uma ideia. Era não lembra e não sabe, depois vinha Antena 1. Tinha 0, 0, 0 alguma coisa. E aí nós pegamos e eu recebi um desafio do Negrão e eu disse para ele o seguinte, aí vem, eu acho que o diferencial que todos nós devemos ter na vida. Eu falo aí, olhando para quem nos assiste, quem nos ouve, o grande diferencial da vida é você saber valorizar aquelas pessoas que estão ao seu lado. Não é se valorizar, mas valorizar aqueles que te ajudam no dia a dia. Isso é a coisa mais importante que o ser humano deve fazer com o seu próximo. No seu trabalho, a valorização humana do dia a dia. E foi o que eu fiz. Eu peguei e disse, eu não quero nada para mim, Negrão. Eu assumi o desafio, num tipo caderninho de pão, era uma folha de papelzinho, escrevi o conceito da rádio que eu imaginava, entreguei, ele falou, é exatamente isso que eu quero. Tá bom. 5, 6 tópicos, parametrizei, chamei a equipe e falei, eu não quero nada para mim. Eu quero simplesmente dobrar o salário de todo mundo que trabalha na equipe do artístico e de produção. Se nós alcançarmos triplicar este número, ou seja, de 8 para 24. Ele falou, tá topado. Tá topado? Tá topado. Em 92, abril de 93, nós estávamos em 5º lugar de audiência.
Que fantástico. Fantástico. E dobrou o salário de todo mundo. Depois ainda deu mais um bônus. E a equipe aí se abraçou, né? Quer dizer, aquela abraça todo mundo, né? Eu ganhei alguma coisa depois? Claro, lógico que sim. Mas num primeiro momento eu pensava só nas pessoas que iriam me ajudar. Só neles. O meu objetivo de ganho era assim, se der certo, eu vou ganhar junto. Okay. Se não der certo, eu vou perder, ninguém vai ganhar. Mas vamos ganhar junto. E foi isso que aconteceu. Sucesso muito grande, a rádio ocupava aí a 5ª colocação geral, passamos a Alfa, que era uma concorrente, passamos todas as concorrentes, ficamos brigando entre as rádios populares, ali na 5ª posição, com uma rádio qualificada, adulto contemporâneo. Depois nós assumimos a 1ª posição de A e B, acima de 25 anos, que era o nosso target. Certo. Que todo mundo, a Jovem Pan nunca tinha perdido o target mais de 25 anos, A e B. Nunca. Nunca. Era assim. Jovem Pan... Eu não me lembro agora. A Eldorado estava entre as 5, um público qualificado acima de 25 anos. E a Antena 1 estava lá embaixo, a Alfa estava aqui em cima. E em 95, nós assumimos a 1ª posição, 2, 3 anos depois. Público também. Geral. Não tinha emissora mais qualificada que a Antena 1. E foi a partir daí que nós montamos a rede, 94, 95, montamos uma rede pelo Brasil. E foi um projeto maravilhoso, fizemos várias convenções, vários projetos, e eu já via isso como um estágio, um pré-estágio para o meu novo desafio que viria com o passar dos anos. Em 95, eu conheci o Paulinho Salles, da Salles Interamericana. O Paulinho Salles, nós tínhamos um projeto que chamava DigiRádio, que foi a primeira rádio automatizada para a rede, como cabeça de rede. Então, ninguém mexia em nada lá, nas afiliadas. Era tudo tocado daqui por satélite. Então, era um projeto, ganhamos top de marketing, prêmios e tudo mais. Aquilo foi muito diferenciado na minha vida pessoal, como profissional, como diferencial. Quando foi em 95, eu conheci o Paulinho Salles. Ele tinha a conta do Carrefour da Salles. Eles tinham a conta do Carrefour. O Carrefour é um supermercado maravilhoso, né? Uma bandeira assim, incrível. E eles tinham uma rede muito grande já no Brasil. E ele falou, puxa, eu queria que a Antena 1 tocasse no Carrefour. Não dá para a gente colocar esse de rádio em cada loja Carrefour? E separar a programação comercial, como era a página comercial, ou seja, o intervalo comercial, fazia um intervalo exclusivo lá para o Carrefour. Falei, porra, isso é um projeto maravilhoso. Porque eu criei o DigiRádio junto com o Cláudio Donato, que era engenheiro. Era uma criação minha e do Cláudio Donato. Nós criamos esse projeto digital. E aí foi quando o Paulo Salles falou, poxa, fala com o Negrão, vê se a gente faz esse projeto juntos, vai ser interessante para o Carrefour, vai ser um negócio diferenciado. E eu falei, ótimo, vou conversar com o Negrão. Fui lá conversar com o Negrão, ele falou, não quero. Antena 1 é muito qualificada para tocar no supermercado. Você vê como que são os desafios da vida. Eu adoro o Negrão, não tenho nada contra, mas foi o que ele falou. Ele falou, imagina, não vou botar minha rádio no supermercado. Eu falei, então tá bom. Você foi obrigado a criar uma, né? Eu criei uma. Aí foi o meu grande desafio, porque daí em 96 eu acabei saindo da Antena 1, né? Deixei a Antena 1 e parti para o meu negócio que eu tenho até hoje, que já faz 20, quantos anos? 26 anos? É, por aí, né? 26 anos, né, Viviane? Já faz 26 anos. E esse produto em 96 foi a partir de uma... Eu viajava muito para fora, pela Antena 1, para buscar material, e muitas vezes eu entrava em lojas lá. Eu entrava em loja e falava assim, nossa, aqui os caras não têm comercial de rádio, não ouve a rádio WBLS, não ouvia nada, eles ouviam músicas dele, com coisas feitas por ele. Mas eu perguntava, quem é que faz isso aqui para vocês lá na loja? É a Muzak. Quem é a Muzak? Mas me passaram o contato. Muzak era uma empresa que já trabalhava com satélites na época e desenvolveu isso. Quando eu trouxe essa coisa e surgiu essa oportunidade com o Paulinho Salles, e a Antena 1 não ia abraçar, eu falei, poxa, tá aí o meu negócio. Se ele não quer para ele, eu vou querer para mim.
E foi mais ou menos isso, que é associado ao Hélio Barroso, né? O Helinho, que você conhece, Sim. que foi dono das Atalaias, enfim, um cara radiodifusor, um cara muito querido. Montamos uma produtora e começou a minha história. O desenvolvimento. Para essas rádios direcionadas para o varejo. Para o varejo. Inicialmente para o varejo. Grandes redes, né? Hoje eu digo para você que a gente foi muito pioneiro mesmo no mercado brasileiro. Não tinha ninguém fazendo isso. As rádios eram só de elevadores. Por satélite na época. Na época, né? Você lembra. Você conheceu internet, no começo. Exato. Não tinha nada. Não tinha satélite. Nada. Satélite. Tanto que o símbolo era uma parabólica, e aí em 96, porque estava nascendo a internet com o UOL, aquela coisa, sim, né? A Mandrix, como que é? Não mas enfim, lá de Campinas. Sim. E aí eu falei, bom, Mandic. O Mandic e o UOL. E aí eu falei, puxa vida, a gente já tem que imaginar uma coisa que possa envolver futuramente a internet, porque a internet vai ser o carro-chefe. Bom, tá aí o que nós estamos falando aqui, né? Isso foi em 96. Futuramente você acabou ficando sozinho, criou a sua própria empresa. Exato, aliás, exato. Estamos aqui nos estúdios da InStore, que é a empresa do Augusto Batalha, muito que obrigado. Atende, muitos clientes. Hoje a gente Se você quiser citar, por favor, fica à vontade. Posso citar, não há problema nenhum. A gente tem hoje a satisfação de ter aqui entre os nossos principais clientes a Porto Seguro. Temos a C&A, que está comigo esse ano, faz 25 anos. Esse ano, inclusive, eu queria construir um jubileu para a C&A, que faz 25, foi um dos primeiros clientes que nós tivemos e está aí até hoje. Nós construímos a identidade da C&A. Foi construída a 4 mãos, a C&A comigo naquela época. Fizemos tudo que você pode imaginar. Fizemos lançamento de Gisele Bündchen. Lançamos aquele 1, 2, 3 lá, como é o nome? Esqueci agora. Ai, meu Deus. Enfim, o cantor lá... senhor. Como é o nome? O Rick Martin. Martin. Já fizemos muita coisa. Desfiles para a C&A. A gente sempre participou muito da vida da C&A. Tivemos a Riachuelo por muitos anos, depois a Riachuelo acabou seguindo um caminho próprio. Tivemos Pernambucanas por muitos anos, ainda temos uma relação muito querida com o próprio Flávio Rocha, com o próprio pessoal da Pernambucanas. Tem aquela rede de drogarias? A Marisa é cliente, a rede Marisa. Temos a Raia Drogazil, que tem mais de 2.000 e tantas farmácias. Olha, eu vou aqui falar, me perdoe aí alguns clientes que eu posso esquecer. Deixa o site da InStore, que é www.instore, instore em inglês, .com.br. Pronto, aí você vai ver todo o trabalho que é desenvolvido aqui. Aliás, muito obrigado. Foi tendo conhecido esse estúdio que eu falei, Batalha, futuramente eu ia gravar um voice-off com você. Vamos gravar hoje, já vamos fazer que ao legal, vivo. Que legal. Dizer, ele foi pego de surpresa. Surprise, ele não sabia. Falei, total, surpresa total. E nós estamos fazendo eu nem imaginava aqui. isso, não imaginava, E pronto, você contou tua história, você passou teus exemplos, tua vivência, tuas palavras, incentivadoras, de um cara, de um profissional maravilhoso que você sempre foi e continua sendo. Eu quero mandar aqui justiça seja feita ao Nicola. O Nicola é uma pessoa muito querida e para mim, eu acho que é um dos maiores professores que tem no mercado do audiovisual, principalmente na relação com o áudio, da criação do áudio. E já construiu muitos profissionais, já lançou muitos profissionais, já fez muito trabalho maravilhoso. Eu o acompanho à distância, né? A gente tem pouco relacionamento, mas sei muito da sua condição de desenvolvedor de grandes trabalhos na área da publicidade. Ele é meu mestre um mestre. Então, Nicola, um grande abraço. É pena que você não está aqui hoje, mas você está convidado, viu, Nicola? Vir aqui para conhecer aqui os estúdios da InStore e sinta-se à vontade. É isso viu? mesmo. Para vir tomar aqui um café e uma água. E, Viviane, você é sempre bem-vindo. E muito obrigado por essa
Surpresa maravilhosa. Eu nem imaginava disso, cara. Não imaginava. Não precisei ligar, não precisei marcar, não precisei nada. Isso Pô, vamos testar lá o estúdio, lá ver as câmeras. Eu falei, puta, veio a ideia, eu fiquei quietinho. Falei, pô, podemos gravar aí? Né? E deu certo. Que bom. Gente, legal. Sensacional. Gostou? Muito obrigado. Gostou? Prazerzaço Igualmente, ter você Viviane, e obrigado. a sua história. Eu que agradeço pelo registrada convite. nesse nosso podcast que eu e Nicola bolamos para deixar realmente sacramentado para sempre através da internet. E parabéns pelo APCA, né? Eu sempre já... Ganhamos o APCA em 17. Exato. Justamente porque isso aqui visa deixar para sempre a história das grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Nosso podcast Voz Off. Nicola, é com você aí. Queridos ouvintes, um abraço e até o episódio do mês que vem. Abraço.